Boa tarde, pessoal. Acho que a gente pode começar. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Mariana, para quem ainda não acompanhou as outras oficinas. Eu sou integrante da equipe acadêmica da coordenação da graduação em Direito no IDP. Faço parte da equipe que está organizando essa semana de eventos aí dedicada a pensar os principais desafios do desenvolvimento e conclusão do trabalho de conclusão de curso. Apesar de a gente ter pensado com esse foco específico nos TCCs, são muito bem-vindas as contribuições das pessoas que estão em fase de desenvolvimento de outros trabalhos acadêmicos, né, artigos, projetos de mestrado, enfim. As trocas nesse sentido têm sido bem bacanas aqui nesse evento, mostrando aí que os problemas da pesquisa científica atacam quem está fazendo TCC, atacam quem está fazendo artigo, quem está na pós-graduação, e que é sempre importante a gente refletir sobre esses temas. Antes de apresentar a professora Maíra, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Quem já teve nas outras oficinas já sabe o que eu vou dizer, mas vou repetir para reforçar. As gravações das oficinas vão ficar disponíveis em uma playlist do YouTube que vai ser enviada para vocês, por isso que eu vou pedir para que vocês preencham uma listinha ali que eu vou colocar logo mais no chat, com o nome completo, e-mail e instituição de ensino da qual vocês vieram. Nesse mesmo e-mail eu vou enviar também o material disponibilizado pelas professoras, então, se a professora Maíra autorizar, a gente envia esse material aqui que ela vai compartilhar conosco. Então, por isso que é importante que vocês preencham aquela lista que eu vou deixar logo mais ali no chat, tá bom? A professora Maíra preparou uma exposição de cerca de 1 hora para a gente conversar, e vocês podem ir deixando perguntas ali no chat, contribuições, dúvidas, comentários, enfim, que ao final da exposição da professora a gente vai ler para ela e vai conversar com ela. Se vocês preferirem, também podem abrir o áudio e perguntar para ela diretamente ao final da exposição. Combinado? Muito obrigada pela presença de todo mundo, fico muito feliz em tê-los aqui e tê-las conosco acompanhando esse evento de forma síncrona. Para conversar conosco hoje sobre interdisciplinariedade na pesquisa científica, veio muito gentilmente a professora Maíra de Deus. Ela é professora aqui do IDP, mas ela é também jornalista e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania na UNB. Ela é autora do livro Não, Ele Não Está, e é integrante do Maré, Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro da UNB. Professora Maíra, muito obrigada por ter aceitado conversar conosco. Uma satisfação imensa tê-la aqui para ouvi-la sobre esse tema que é tão importante, tão pouco conversado, né? Então, meus extensos agradecimentos aí. Estou muito feliz e muito entusiasmada por ouvi-la hoje. Muito obrigada. A palavra é sua. Obrigada, Mariana. Obrigada, Regi, toda a equipe do IDP, né? Enfim, está por trás desse evento tão bacana e tão importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a todas as pessoas presentes, todos os alunos, todas as alunas, todos os alunos. Como foi dito, então, eu vou falar, mas se surgirem questões, podem colocando no chat, que no final eu abro, ou mesmo se vocês quiserem falar, verbalizar, né, pelo microfone, não tem problema, no final a gente conversa. Porque eu tirei um tempo exatamente para isso, assim. Eu pensei que, né, às vezes a gente conversando, trocando ideias, a gente vai conseguir se entender melhor. Se tiver algum problema com imagem ou com vídeo, peço que me avisem, abram um microfone, que eu vou deixar agora o chat aqui fechado, mas eu estou achando que vai dar tudo certo. Então, vamos dar início a essa oficina de hoje. Eu vou me apresentar novamente, caso alguém tenha chegado um pouquinho depois da apresentação que a Mariana fez. Eu sou professora de Direitos Humanos aqui no IDP. Talvez algum de vocês já tenham visto meu nome por aí. Esse próximo semestre eu também vou dar outra disciplina, Gênero e Raça, uma disciplina optativa, vai ser bem bacana, eu estou bastante ansiosa. Eu sou doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, e eu acho importante retomar aqui um pouquinho a minha trajetória, porque vocês vão perceber que a minha trajetória já é interdisciplinar. Então, assim, o meu lugar de fala é totalmente interdisciplinar. A minha caminhada foi por várias áreas e eu acho que tem dado bastante certo. Então, meu doutorado
está lá nos Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília, é um doutorado que faz parte de uma área chamada CEAM, né, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Se vocês não conhecem, eu convido para que conheçam, porque é uma área exatamente que pensa esse mundo interdisciplinar, é muito bacana, tem outro mestrado e outro doutorado lá em cooperação internacional, então convido vocês a conhecerem. Meu mestrado também foi em Direitos Humanos, meu mestrado, ele resultou nesse livro que está aí do lado. Eu, por incrível que pareça, não tenho nenhum livro físico aqui comigo, vendi tudo, ainda bem, né? Eu vendi tudo, participei de um evento esse final de semana foi no domingo foi o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e aí eu participei de 2 eventos e os meus livros foram embora, mas estão chegando mais. Então, eu tenho a alegria e o orgulho de ter feito esse livro, eu vou falar um pouco mais sobre ele até o final dessa oficina, porque eu acho que esse livro é um exemplo muito concreto de como que a interdisciplinaridade pode funcionar. Eu tenho uma especialização também em gestão de políticas públicas em gênero e raça, também pela UNB. A minha formação, né, eu sou jornalista e ainda trabalho como jornalista, sou jornalista freelancer, hoje em dia assessora de imprensa, mas foi lá no UniCeub há muitos anos. E foi uma experiência também muito bacana, muito importante, sempre quis fazer jornalismo, e eu acho que eu aprendi bastante pelos lugares que eu passei, e eu também acho importante falar sobre isso, né? Hoje eu estou aqui como professora, mas eu já trabalhei no Correio Brasiliense, já trabalhei no Metrópolis, eu tenho essa vivência de redação de jornal. Hoje eu estou como assessora de imprensa, mas já vivi essa experiência de estar na redação, no dia a dia, na correria, e foi uma experiência incrível, que também me trouxe muita bagagem. Eu também faço parte do MARÉ, do Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro, que é um grupo que nasceu como um grupo de estudos na Universidade de Brasília. E, enfim, hoje em dia a gente faz vários eventos, não só grupos de estudos, a gente está um pouco parada por causa da pandemia, né? Está complicada essa situação remota, muitas pessoas estavam em Brasília e acabaram voltando para os seus estados, enfim. Mas a gente em breve deve voltar a ter nossos grupos de estudos. A gente está ansiosa com isso. E eu sou autora desse livro aí, não, ele não está, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Se, enquanto eu vou passando aqui os slides, vocês quiserem ir escrevendo aqui no chat qual é o curso de vocês, em que semestre vocês estão, só para quando eu abrir, entender mais ou menos com quem que eu estou conversando, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas depois eu posso trazer outros que podem ser um pouco mais concretos, um pouco mais nítidos para vocês. Gente, antes de entrar mesmo na nossa conversa, eu quero fazer uma introdução conversando um pouco com alguns pontos, alguns temas que alguns professores e algumas professoras já trabalharam ou vão trabalhar aqui no Destrave Seu TCC, tá? Eu acho importante fazer essa conexão. Então, assim, de forma alguma, eu estou aqui pensando em complementar o que já foi dito, não é isso. Mas eu acho que fazer essa introdução é uma forma de mostrar para vocês que esses debates estão conectados. Então, é muito importante que vocês assistam todas as aulas que estão previstas aí, porque vocês vão ver que fazer um TCC não é tão tenso, não precisa ser um pesadelo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que vocês precisam dar asas à imaginação de vocês. Eu até coloquei aqui a figura da nossa fadinha. Ela falou que já não quer mais ser chamada de fadinha, mas assim, a gente vai ter que ressignificar isso, porque eu acho importante essa ideia de uma garota tão novinha, com sonhos tão ambiciosos e ter chegado onde ela chegou, né? Então, assim, parecia brincadeira, mas ela já tinha muita determinação e conseguiu a prata nas Olimpíadas aos 13 anos, extremamente nova. Então, a vitória da Raíssa é uma vitória nossa e é uma vitória que serve de exemplo para dizer a gente pode tudo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. A gente pode tudo e, por isso, eu quero lembrar que quase tudo pode ser objeto de pesquisa. Tá? A gente tem que partir desse princípio para a gente entender a nossa conversa de hoje, né? Muitas vezes a gente acaba ficando concentrada em alguns temas já muito consagrados na academia. Né? Por exemplo, questões de raça, de gênero, de sexualidade. Isso aqui são alguns exemplos. Então, por exemplo,
você quer trabalhar a questão de gênero, né? Você vai, sei lá, trabalhar o protagonismo feminino no mercado de trabalho com foco em escritórios de advocacia de Brasília. E eu estou dando um exemplo aqui do direito, porque eu estou achando que a maioria das pessoas que estão aqui são do direito. Bem, esse é um tema mais fácil de ser trabalhado, sem dúvidas, tá? Mas existem outros temas que podem ser trabalhados, e a ideia da interdisciplinaridade já começa aqui. Eu acredito que a maior parte dos estudantes aqui são de direito, por isso alguns exemplos vão acabar ficando concentrados nessa área, mas quando a gente abrir o microfone e poder fazer essas trocas, como eu disse, vou trazer outros exemplos, tá bom? A minha área é comunicação, e como vocês viram, acabou que eu passei por várias outras áreas, sobretudo direito, mas também conversei com a sociologia, conversei com as artes. Vocês vão ver como que eu fiz isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu estou trabalhando agora no meu doutorado. Vocês viram, né, que no meu livro, esse meu livro que foi minha dissertação de mestrado, ele fala de um tema duro, de um tema difícil, que é o extermínio da juventude negra. E, enfim, é um tema super necessário, a gente precisa falar. Mas agora, no doutorado, eu achei importante mudar de tema. E eu resolvi falar sobre samba. Aí você vai falar assim, nossa, professora, mas samba da pesquisa? Samba da pesquisa é demais. E aí eu estou trazendo isso como um exemplo de como que a criatividade pode estar ao nosso favor. Então, ao escolher o tema samba, eu posso ir por diversos caminhos. Eu posso fazer uma análise de discurso de sambas enredos, coisa que eu já fiz, inclusive, na graduação. Quando eu me formei em comunicação social e jornalismo, eu peguei o samba e fiz uma análise de discurso de alguns sambas enredos da Mangueira e da Portela. Eu escolhi 3 momentos distintos, um bem no comecinho dos desfiles, isso lá no início do século XX. Peguei outro, mais ou menos ali na década de 60, 70, e peguei outro agora já, nessa virada do século XX para o século XXI. Então, olha aí, samba, que é um tema super leve, super divertido, virou um objeto de pesquisa, virou um tema de pesquisa. E aí, por exemplo, mas a turma do direito pode querer olhar para o samba com uma outra análise. Pode querer olhar para o samba lembrando que o samba já foi muito perseguido. Assim como o funk hoje é perseguido e é criminalizado, o samba também já foi. Então, alguém pode falar, professor, eu adoro samba, então eu vou começar a ouvir alguns sambas para ver se nos sambas os artistas já denunciavam todo esse processo de criminalização que aconteceu, mas também vou ali em referências bibliográficas, fazer a pesquisa, mas eu quero trazer alguns exemplos de letras de música. Perfeito, vamos nessa. Então, gente, samba é um tema bem menos usual do que outros temas que a gente costuma ver por aí, mas pode render alguns trabalhos diferentes, por exemplo. Você também pode me falar assim, eu quero fazer uma etnografia. Aí você vai falar assim, etnografia é uma etnografia. Eu quero ir lá na quadra da Portela, quero ir na quadra da Mangueira, do Salgueiro, onde for, e quero entender como é que funciona fazer um samba. E aí vocês estão vendo que aqui a gente já está flertando com a antropologia e com a sociologia, né? Ir lá, ver como que funciona a escolha do samba, ver quem frequenta a sala, a quadra, ver quais são as músicas que tocam antes daquela música que está concorrendo a tocar, que horas que a festa começa, que horas que a festa termina, enfim. Tudo isso já é uma forma da gente estar pensando na interdisciplinaridade, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante que a gente fale. O segundo ponto é sobre essa escrita acadêmica, criativa e afetiva. Pessoal, vocês sempre vão me ouvir falando sobre isso. Eu acredito muito que a gente escreve melhor o que a gente gosta. Então, eu digo que é essencial para a escrita acadêmica, óbvio, respeitar a língua portuguesa, né? Não quer dizer que a gente está fazendo, às vezes, uma pesquisa com um tema um pouco mais leve, um pouco mais divertido, mas, enfim, estou trazendo isso para vocês, lembrando sempre que a gente tem que respeitar a língua portuguesa, mas existem algumas dicas que podem tornar a nossa escrita um pouco mais leve, um pouco mais divertida e, sobretudo, afetiva. E é isso, a partir do momento que você escolhe um tema que você gosta, você vai começar a pesquisar um monte de coisa, vai descobrir vários tópicos interessantes que vão, sem dúvida, despertar a sua curiosidade, né? E ela é criativa também, e pode ser criativa no sentido em que pensar novos elementos
que não, né, descaracterize o trabalho como acadêmico, mas que deixe sua marca registrada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, mais uma vez, meu. Eu estou trazendo muitos exemplos concretos para vocês verem que isso é possível, né? Estou trazendo muito para mim, para não ficar assim, olha, vocês podem fazer isso. Aí vocês vão olhar assim, professora, será que vai dar certo mesmo fazer isso? Vai, porque eu já fiz, deu certo e está tudo bonito. E eu vou dar um exemplo aqui de como que pode ser uma escrita, a escrita acadêmica pode ser uma escrita criativa. Eu gosto muito de música, vocês perceberam, né? Então, eu ouço música o dia inteiro. Eu acordo com música, eu lavo louça com música, eu janto com música, eu vou dormir com música, tudo é música. Então, eu falei que tinha que ter música no meu mestrado, nesse material que virou do livro. Então, tá bom, vamos botar música. Aí, o que eu fiz? Eu peguei trechos de poemas, nomes de poemas, trechos de músicas, nomes de músicas de artistas negros e negras para utilizar no meu trabalho. Aí você vai me perguntar, professora, mas só artistas negros e negras? Sim, eu escolhi isso por uma escolha política, porque eu acho muito importante que eu colocasse luz nesses artistas negros e negras que frequentemente são colocados de escanteio na mídia. Né? A gente sabe que o racismo no Brasil ele é estrutural e estruturante. Então, por uma escolha política, eu decidi colocar só artistas negros e negras no meu trabalho. E aí você vai falar assim para mim, professora, eu posso colocar só trabalho, por exemplo, referências de mulheres? Pode. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas é muito importante que a gente lembre disso, né? Professora, eu quero utilizar só referências de artistas LGBTQIA+. Pode também. É muito importante que a gente não se esqueça que representatividade é muito importante, né? Tentaram esvaziar essa pauta da representatividade, mas ela é essencial. Então, por isso que eu decidi fazer. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma música, eu não sei se vocês conhecem a Mamundi, eu adoro ela é uma artista carioca. E ela canta numa música chamada Arpoador, uma frase assim, pontes da Zona Norte à Zona Sul. Eu sempre achei tão bonita essa frase, pontes da Zona Norte à Zona Sul. Aí eu falei, tá aí, eu vou usar. Quando eu estiver falando do campo que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu fui lá para o Rio de Janeiro fazer o campo da minha pesquisa, eu estava na Zona Sul e ia para a Zona Norte frequentemente, que é onde as minhas entrevistadas moravam. Então, eu achava importante, no momento de retratar esse encontro e essa viagem que eu fazia, o momento que eu saía do metrô e entrava no trem, eu achei bacana, eu achei que ia combinar. Tem uma outra hora no livro que eu falo sobre a importância de ser uma mulher negra fazendo uma pesquisa como a que eu fiz. A minha pesquisa, como eu disse para vocês, fala do extermínio da juventude negra. E eu falei desse tema a partir da ótica de duas mães que perderam os filhos assassinados. Eu fui para o Rio de Janeiro encontrar com essas duas mulheres. E essas duas mulheres me falaram algo que me marcou muito. Maíra, você ser uma mulher negra faz toda a diferença para essa pesquisa. Porque você vai entender o que a gente quer dizer, o que a gente vive. Então, por mais que eu fosse uma mulher nascida e criada em Brasília, classe média, ou seja, uma vida bem diferente do que a vida que elas levam, eu teria uma sensibilidade maior por ser uma mulher negra. Eu achei isso muito bonito, eu achei isso muito forte, e para relatar esse momento, essa conversa que a gente teve, eu decidi utilizar um trecho de uma música do Jorge Aragão, que eu gosto muito, que é dele com o JB, que fala assim, é porque eu sou da pele preta. Então, eu achava que essa música conseguia sintetizar exatamente o sentimento que eu tinha ali. Por ter a pele preta, aquelas mulheres me confiaram segredos, abriram seu coração de uma forma totalmente diferente se fosse uma mulher branca ou um homem branco fazendo aquela pesquisa. Também em outros momentos, por exemplo, eu homenageei a Alzira Rufino dos Santos Rufino. A Alzira, ela é uma grande escritora, né? Eu gosto de, enfim, trazer sempre para o presente. É uma grande escritora, é autora de Eu, Mulher Negra, Resisto. É um livro, infelizmente, pouco conhecido, mas eu queria homenageá-la e trouxe o título do livro dela. Trouxe também o título do livro da Carolina Maria de Jesus, que eu imagino que alguns de vocês já conheçam, que é Quarto de Despejo. Tem um momento que eu falo do processo de remoção que algumas famílias passaram no Rio de Janeiro. Eu acho muito importante
né, a gente trazer essa memória de Carolina Maria de Jesus. E aqui também, né, aí vocês estão pensando, mas é só colocar o nome do livro, o nome de um poema e já é interdisciplinaridade. Não, não é. Mas, por exemplo, tem um momento que eu cito um trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, porque nessa obra literária que ela lançou lá na década de 60, ela falou algo extremamente importante que eu não achei em livro acadêmico nenhum. Então, em vários momentos eu faço esse passeio. Por exemplo, tem um momento também que eu batizo uma sessão da dissertação, que é assim, A Mulher do Fim do Mundo, que é uma referência a uma música, né? E é um disco da Elza Soares. Em outro momento, eu trago A Velha Dor, que é um poema da Elisa Lucinda, que eu sou fã. E, por fim, um exemplo, Andar com Fé, que tem um momento que eu falo sobre a espiritualidade dessas mulheres. E aí, Andar com Fé é uma música do nosso grande Gilberto Gil. Então, enfim, eu quis trazer alguns exemplos de como que a criatividade pode estar ao nosso favor, como o afeto pode estar ao nosso favor e como isso, na verdade, acaba só trazendo mais potência e mais força para a nossa pesquisa. Agora, sobre a BNT. Ninguém gosta da BNT, né, gente? Mas com o tempo a gente começa a gostar. Você sabe por quê? Porque dá uma paz pegar um trabalho assim e ver ele todo formatado, bonitinho. É ótimo, traz uma paz incrível. Então, aí você vai me perguntar assim, algumas pessoas vão dizer que é melhor formatar no final. Você vai escrevendo tudo no gás e aí no final você deixa para formatar tudo. Tem gente que vai dizer assim, professora, eu não dou conta. Eu tenho que fazer aos poucos, porque se eu deixar tudo para o final, eu vou estar muito cansada, muito cansada. Então, gente, sobre essa questão da BNT, a minha dica é: siga sua intuição e siga seu coração. O que funciona melhor para você? O que é isso? O que funciona para você pode não funcionar para o seu colega, para a sua colega. Então, não faça isso uma tortura, né? Por exemplo, professora, de manhã eu tenho muita disposição. Então, de manhã você vai mexer com a BNT. Professora, eu só funciono de noite. Mas você tem que fazer da forma que for melhor para você, para não se tornar algo pesado, algo chato, algo crítico. Tá bom? Agora, sobre plágio. Também teve uma aula só sobre isso, e eu trouxe alguns links que eu recebi semana passada, e eu falei, gente, eu tenho que compartilhar. Esses links, gente, depois, só reforçando também, né, esses slides sim vão estar disponíveis posteriormente, Mariana falou sobre isso, né, que a gente vai disponibilizar o material, esses links estão disponíveis depois, eu peguei esses links do meu professor e co-orientador, o Anderson Flor do Nascimento, e está tudo em minúsculo o nome dele, porque ele prefere que o nome dele seja grafado assim, então isso é um detalhe importantíssimo. Sobre plágio, peço que vocês deem uma olhada com muito carinho nesses links. Infelizmente, a questão do plágio tem sido muito recorrente nesse momento que a gente está vivendo, né, de aulas remotas. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada e evitem ao máximo fazer essa prática, porque além de tudo é crime, né? Além de ser feio, é crime. Aí você vai dizer, professora, não sei o que é plágio, eu perdi aula de plágio, como é que funciona? Dá uma olhada no link. Esses links vão ser muito úteis para vocês entenderem o que é plágio, tá? Gente, mas uma dica simples. Sempre que vocês trouxerem a ideia de alguém, né? Ou seja, não é algo seu, você precisa trazer referência. Por exemplo, esses links não fui eu que escolhi. Esses links foi meu professor, o Anderson. Então, eu trouxe aqui, fonte, professor Anderson Flor do Nascimento. Tá joia? E por último, antes da gente realmente entrar na questão da interdisciplinaridade, sem tempo perdido, gente. Se você é desorganizada, tem essa questão, né, de procrastinar, a primeira coisa que você tem que ver é que horas que você funciona melhor, tá, gente? Porque o que pode acontecer? É muito comum, quando a gente está trabalhando com a interdisciplinaridade, que a gente acabe achando que só porque a gente está trazendo vários temas, o nosso trabalho vai ser mais leve, então pode ser feito de um jeito um pouco mais descuidado. Não, como eu falei para vocês, na verdade, às vezes vai exigir um pouco mais de atenção, porque a gente vai trazer temas diversos, áreas diversas,
e a gente, para não escorregar em algum conceito, às vezes vai ser necessário ter essa atenção redobrada. E aí, lembrando mais uma vez, é muito importante que vocês montem uma agenda que funcione para você. Professora, a minha hora favorita de estudar é de meia-noite às 5 da manhã. Não é muito saudável, mas tem gente que só funciona assim. Então, vamos fazer uma agenda em que vocês consigam fazer isso. Inclusive, aqui no IDP, existe um psicólogo escolar que pode ajudar vocês nesses processos, né? Para identificar quais são as suas facilidades, quais são as suas dificuldades nesse ritmo de estudo. E eu estou falando isso porque, se você ainda não conhece, né, esse psicólogo escolar, o Matheus, eu deixo para vocês aí a lembrança do trabalho dele, um trabalho extremamente importante. Então, manda um alô. Se você não sabe como chegar nele, chama a sua monitora. Essas monitoras têm um trabalho incrível falando nisso, né? Mandar um oi se tiver algum monitor aqui, enfim, assistindo. Agradecer muito o trabalho de vocês, porque eu já fui monitora e eu sei quão importante é esse trabalho, né? É essencial essa ponte entre aluno, aluna, alune e IDP. Então, gente, então, como eu estava falando, às vezes a gente pode achar, só porque a gente está sendo interdisciplinar, e aí, por exemplo, trabalhando com coisa de cultura, né? Algum tema relacionado à cultura, música, cinema, etc. Aí a gente acha que pode fazer de qualquer jeito, ou pode trazer isso na hora que a gente quiser. Não, por exemplo, supondo que vocês decidam trabalhar criminologia e cinema. Existe um livro sobre isso, inclusive. Criminologia e cinema. Vou escolher 3 filmes para analisar, e aí vou fazer um recorte aqui conversando com a criminologia. Você não pode, por exemplo, começar a assistir um filme, dormir e achar que assistiu o filme. Se você funciona melhor de manhã, sua concentração vai exigir né? Olha, então talvez seja melhor de manhã você assistir esse filme do que à noite, porque se à noite você começar a pescar vendo filme, talvez você perca um ponto muito importante que possa estar ali no seu TCC. Então, gente, mais uma vez, trago, né, essa importância, estou aqui batendo na tecla sobre a importância da gente conseguir se organizar para que, enfim, o trabalho saia um trabalho bonito, saia um trabalho com a cara de vocês. Eu acho que isso é muito importante, assim, fazer um trabalho que tenha a nossa cara. Isso, para mim, é fundamental, assim, traz uma certa paz, sabe? Mas vamos entrar aqui. Eu trouxe alguns exemplos de trabalhos, que aí depois também eu trouxe o link com calma, depois vocês vão olhar, né, direitinho. Mas eu trouxe aqui agora um exemplo de um trabalho que conversa direito e história. Se chama Dançar em Praça de Guerra, Precariedade e Liberdade na Cidade Negra. Recife, 1870-1888. É inclusive de uma professora aqui do IDP, Fernanda Lima da Silva. Aí eu trouxe o link, depois vocês vão poder acessar o link e mergulhar nesse trabalho. Eu grifei algumas palavras específicas para vocês observarem como que esse trabalho está dialogando com o direito com a história. Esse trabalho objetiva, a partir da análise de documentos produzidos pela Polícia de Pernambuco e pelos jornais da época, analisar a configuração do controle urbano em Recife entre 1870 e 1888. Para isso, discute o surgimento da cidade negra como um espaço de práticas de liberdade da população negra de Recife e as intervenções cerceadoras e precarizadoras sobre ela incidente, levadas a cabo pelas forças políticas, sobretudo policiais. Então, só nesse início aqui, isso aqui é o resumo. Se vocês acessarem, isso também é muito importante. Fica muito mais fácil entender um trabalho quando a gente olha o resumo. Então, por isso que o resumo ele é tão importante e tão necessário, tá, gente? O resumo sempre vai ser feito depois que o TCC estiver pronto. Então, assim, vocês podem rascunhar antes, mas, assim, deixo a dica para deixar o resumo por último da conclusão, inclusive, para que fique mais fácil vocês fazerem um resumo, porque é isso. A pessoa que pegar o TCC de vocês tem que pegar e olhar e falar assim, eita, eu entendi tudo agora que está aqui nesse trabalho.
E é isso, por exemplo, se você se interessa, por exemplo, pela história de Pernambuco do século XIX, seu olho já vai brilhar aqui. Porque você sabe aqui, ó, tem um recorte temporal. No título já fala, já traz. Isso é muito importante. Ó, vamos continuar aqui no resumo. Através dos achados de arquivo, o trabalho discute a constituição de um problema urbano relativo à presença negra na cidade e, sobretudo, suas práticas de liberdade. A discussão sobre o papel das forças públicas na gestão da cidade é feita levando em conta os processos de racialização internos essas mesmas forças. Analisa-se em que medida as forças públicas não podem ser para a população negra espaços de vivência complexa da relação de liberdade e precariedade. Então, vocês estão vendo o tempo todo, né, como que essa questão da raça é essencial, como o recorte do tempo é essencial nessa pesquisa e como que a pesquisa de arquivo, ela conduz essa pesquisa. Então, assim, aqui, a professora Fernanda não olhou apenas para um tema, não olhou apenas para a questão, o que de direito tem no meu trabalho? Não, aqui a história ela é essencial. Sem a história não tem trabalho. Então, por isso que eu acho que esse daqui é um bom exemplo para a gente olhar para essa questão da interdisciplinaridade, tá? E aqui continua, e aqui ela traz, ó, personagens da cidade negra e policiais rasos quando do seu serviço de rua. Então, eu trouxe grifei alguns pontos que eu acho mais importantes e depois vocês leem com calma. E por que eu acho importante também mostrar esse tipo de trabalho para vocês? Porque, às vezes, vocês estão com uma ideia de um trabalho e essa dissertação ela pode ajudar a trazer algumas ideias. Por exemplo, existe um trabalho muito bom que eu gosto muito da área de antropologia do professor Denis Moraes. Ele escreveu sobre funk. Eu gosto muito do trabalho do Denis. E o trabalho do Denis, lá na antropologia, conversa totalmente com o trabalho da professora Fernanda aqui, do direito, que traz junto a história. Está grudada, não separa, é indissociável. Por quê? Porque os dois estão pensando como que existe uma questão de perseguição a uma música negra, a uma cultura negra. Então, olha que engraçado. Lá na antropologia, o professor Denis olhou para o funk, que agora é século XX, século XXI, e a professora Fernanda está aqui no século XIX, em Recife, não no Rio, mas eles estão conversando. Então, o bacana, quando a gente está falando de interdisciplinaridade, é esse. É a gente conseguir conversar com mais gente, para que o nosso trabalho chegue em mais lugares. Essa é uma das grandes vantagens. Trouxe um outro trabalho que eu gosto muito, que esse também virou livro. Aí esse trabalho é um pouco mais complexo no sentido de que ele traz, além do direito e da história, também traz sociologia e antropologia, e também de um professor aqui do IDP, professor Rodrigo Portela Gomes. Eu gosto muito desse trabalho, é um livro. Quilombos, Constitucionalismo e Racismo. Famílias negras na luta pela propriedade em Barro Vermelho e Contente, no Piauí. Também tem o link para depois, quem quiser se interessar. A questão quilombola, particularmente, é uma questão que me toca muito. E aqui eu acho que ela foi trabalhada de uma forma incrível pelo professor Rodrigo. E aqui eu trouxe eu grifei também alguns pontos para vocês perceberem aqui, ó. No estudo de caso, território quilombola, ele escolheu 2 comunidades específicas. E aqui fala, né, de processos judiciais e também pensar um pouquinho no conceito do que são quilombos e o que são direitos. Então, já também pelo resumo, a gente consegue observar que é um trabalho que vai além do direito. Porque ele não está interessado só nos processos judiciais. Ele está interessado na história desses lugares que ele escolheu para pesquisar e está interessado nas relações que tem ali. Quem mora ali, quem morava e foi embora, quem está lá resistindo bravamente a despeito de toda a violência física e simbólica que esses quilombolas têm passado. Porque é isso. De repente, um belo dia, imagina, você está na sua casa e alguém fala, olha, você vai ter que sair da sua casa porque a gente quer construir uma rodovia, uma ferrovia, a gente vai fazer uma hidrelétrica, o que for. Isso é muito comum no Brasil. Então, é muito importante que a gente entenda as relações humanas que existem naquele lugar.
né? Ele foi lá, ele observou, né? Isso está mostrando a importância da antropologia. Às vezes, a gente não vai fazer um trabalho de antropólogo, tá? E tá tudo bem. E eu estou falando isso também, assim, trazendo agora um exemplo meu. Quando eu fui para o Rio, eu não fiz um trabalho de antropóloga. E lá nas comunidades que eu visitei, não, porque o antropólogo ele tem um outro olhar. O meu olhar é um olhar de jornalista e de pesquisadora. Então, eu cheguei lá como jornalista. Então, eu cheguei lá muito mais interessada em observar o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam fazendo, porque jornalista, né? Dizem que jornalista é tudo fofoqueiro, que é tudo fofoqueira, mas não. Na verdade, a gente está querendo entender as histórias que estão acontecendo ali. Então, sem dúvida, se tivesse ali comigo uma antropóloga ou uma antropóloga, seria um olhar totalmente diferente. E não quer dizer que está certo ou que está errado, não. Mas eu acho que isso é um ponto muito importante também, a gente respeitar a bagagem que a gente está trazendo. Se eu fosse tentar fazer um trabalho de antropólogo, ia ser totalmente diferente. E não ia ser a minha cara. Eu ia sofrer fazendo isso. Então, por exemplo, alguns de vocês talvez estejam numa segunda graduação. Então, é muito importante também que vocês assumam a segunda graduação. Que vocês peguem essa bagagem que vocês têm. Olha, professora, sei lá, eu era engenheiro antes e agora estou aqui me preparando para me tornar um advogado, uma advogada. Não tem problema. Alguma coisa importante você tirou desse momento da engenharia que você pode trazer para cá. As nossas experiências pessoais contam muito. E são elas que fazem a diferença na hora da escrita. Porque aí vai ficar algo verdadeiro, algo mais bonito. Então, isso é uma coisa também que eu quero que vocês guardem, tá? Isso é essencial. Aqui ele fala, apoiado na revisão historiográfica, e aqui embaixo, disputa constitucional. Então, vocês viram, né? Em vários momentos, como já no resumo do trabalho dele, ele consegue mostrar que é um trabalho que foi muito além do direito. E o que é ótimo. Eu acho que, na verdade, essa ideia de trazer outras áreas, a gente só tem a ganhar, tá? E aqui é mais um trechinho, eu não estou lendo tudo porque é bem grande, né? Mas depois, com calma, peço que vocês leiam para vocês entenderem melhor. Inclusive, eu trouxe uma foto muito representativa, porque eu imagino que deva dar um frio na barriga pensar assim, gente, será que eu vou dar conta de trabalhar assim, várias áreas? Será que vai dar certo? Aí eu estou aqui para dizer que vai dar certo. Essa foto bonita aí, com esse tanto de gente, foi o lançamento do livro. A dissertação do professor Rodrigo se tornou um livro, e esse tanto de gente foi a turma que apareceu no lançamento. Isso que algumas pessoas já tinham ido embora, que essa foto veio no final. Olha quanta gente nesse auditório. Então, vocês concordam comigo que se tivesse saído um trabalho ruim, não ia ter esse tanto de gente? Então, essa foto é para estimular vocês e dizer, sim, é possível fazer um bom trabalho interdisciplinar. É possível acreditar nessa área. Não é utopia. Dá para fazer um trabalho bonito. Tem um outro trabalho também que eu queria citar, da professora Marília Budó. Ela é jurista, mas, enfim, ela também tem essa graduação em comunicação social, e tanto no mestrado como no doutorado, ela trouxe essas duas áreas, e trouxe muito bem. No doutorado foi Mídias e Discursos de Poder, a legitimação discursiva do processo de encarceramento da juventude pobre no Brasil, e no mestrado, da construção social da criminalidade à reprodução da violência estrutural, os conflitos agrários no jornal. Então, ela juntou as duas áreas que ela tinha experiência para fazer tanto mestrado como doutorado, mostrando mais uma vez que, na verdade, a gente só tem a ganhar quando a gente une essas áreas. Chegando aqui na reta final, tá, gente? Para a gente ter um tempinho para conversar. E porque eu já estou ficando com sede. Gente, aqui tem a contracapa do livro, e aqui eu quero trazer para vocês alguns autores e algumas autoras que eu trabalhei. Né? Lembrando, mais uma vez, que a minha graduação é em Comunicação Social e Jornalismo, mestrado e doutorado em andamento nos Direitos Humanos, na Universidade de Brasília, e aqui eu quero mostrar para vocês como que eu passeei bastante. Abdias, por exemplo,
Abdias, normalmente, quem trabalha ele é a turma da sociologia. Só que era fundamental que eu trouxesse um livro clássico chamado Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. Então, aqui a gente já começa com a sociologia. Achille Mbembe, que é um filósofo e historiador camaronês, ele tem um livro clássico, que na verdade é um capítulo de um livro que depois tiraram e fizeram um livrozinho mais fininho, chamado Necropolítica, que inclusive eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Vocês que são do direito, sobretudo, é um discurso extremamente importante e interessante para vocês, tá? É uma leitura um pouco obrigatória, para a gente entender essa ideia de política da morte, que infelizmente ela é pauta no Brasil, né? Pauta central. Então eu trouxe um filósofo e um historiador lá do Camarões para conversar comigo, e super deu certo, porque era essencial que eu falasse dessa ideia de política da morte, essa ideia de quem pode viver e quem deve morrer. Afinal, eu estou falando da juventude negra brasileira, que infelizmente ela lidera as mortes violentas. Esses jovens não estão morrendo de qualquer forma. Esses jovens estão morrendo por homicídio, arma de fogo. Isso diz muito para a gente. Eu trouxe também uma autora, e eu escolhi aqui de propósito também, para sugerir para vocês, também para a turma do direito, a leitura obrigatória. Ana Luísa Pinheiro Flauzina, professora da UFBA, Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. Existe livro, existe também a dissertação de mestrado, eu acho que é a dissertação de mestrado mais brilhante que eu já li na minha vida. A professora Ana Luísa, ela já escreveu há um tempo, né? Na verdade, ela já fez doutorado, pós-doc, já voltou para o Brasil já tem um tempo, então, assim, é um trabalho que não é recente, mas ainda extremamente atual. Então, pelo brilhantismo desse trabalho, eu recomendo que vocês leiam, sobretudo, a turma que gosta de criminologia, tá? É assim, leitura obrigatória mesmo. Se vocês ainda não leram, corram atrás. Então, tá aí, ó. Só que vocês já viram, só nessa slide, sociologia, filosofia e criminologia. Lembrando que eu sou jornalista. Tudo isso só aqui. Trabalhei mais coisa. Trabalhei... Desculpa o som aí, que a criançada tá brincando aqui na rua. Trouxe Carolina Maria de Jesus, como eu falei para vocês. Para mim era essencial trazer um trecho desse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi escrito há mais de 40 anos, mas ainda também é extremamente atual. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus, se esse país fosse um país sério, ela era nome de ponte, de escola, de viaduto, de rua, porque essa mulher foi uma das maiores intelectuais que o Brasil já teve. Então, o que ela fala sobre a fome, infelizmente, está mais atual do que nunca, né? A pandemia trouxe para a gente, alguns de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas quem viveu o Brasil da década de 90, a virada dos anos 80 para os anos 90, está vendo esse Brasil voltar agora. Essa miséria que a gente está vendo hoje, a gente já viu antes. E que também já veio de outros tempos, e a Carolina Maria de Jesus traz de uma forma muito dura, muito crua, essa miséria que a gente não pode romantizar. A gente não pode achar que está tudo bem o cara que ganhou a medalha de ouro no surf ter surfado em tampa de isopor. Isso não é legal, tá? Isso não é bacana. Na verdade, a gente tem que pensar em estratégias para estimular esporte, estimular a educação. Então, acho que a Carolina Maria de Jesus traz uma provocação extremamente pertinente. E aí eu deixo para vocês como sugestão de leitura para a vida, tá? Quem quiser entender um pouco o Brasil, Carolina Maria de Jesus. Alguns livros dela estão sendo reeditados pela Companhia das Letras, mas eu acho que esse não é um dos livros, mas eu acho que esse livro é essencial. Eu trouxe também até uma questão importante, né? A cronologia do pensamento urbanístico. Eu precisei entender, olha como são as coisas, né? Eu, jornalista, fazendo uma pesquisa que estava conversando mais com a sociologia, tive que ir para arquitetura e urbanismo, que eu precisei entender algumas lógicas da cidade do Rio. Eu precisava entender como é que tinham sido aquelas remoções. Então, eu fui lá na cronologia do pensamento urbanístico para entender como que se deu alguns processos no Rio de Janeiro.
como que as pessoas acharam que realmente estava tudo bem, uma comunidade inteira pegar fogo e botar os moradores numa caçamba de lixo para levar para uma outra comunidade para eles viverem lá. Porque foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro na década de 60. Um dia, do nada, tudo pegou fogo, coincidentemente numa área que tinha uma especulação imobiliária muito grande, porque era perto ali da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, quem conhece o Rio sabe do que eu estou falando, é uma região bacana do Rio. Então, de repente, não tinha mais favela lá, porque pegou fogo. E aí também eu faço algumas reflexões sobre isso. Que país é esse que acha que está tudo bem botar um monte de gente dentro de um caminhão de lixo e levar para outro lugar para essas pessoas viverem e falar assim, se vira? Então, por isso que eu fui lá na Carolina Maria de Jesus. Nessa obra literária, ela estava falando muito mais que muito sociólogo por aí. Eu também, gente, vocês verem como que o caminho que eu peguei foi longo. Eu usei até Chico Xavier no meu trabalho. Eu utilizei um livro chamado Nosso Lar, quem é espírita conhece. Nosso Lar, que, enfim, foi escrito pelo Chico Xavier, é psicografado, né, a partir do espírito de André Luiz. E por que eu fui lá no espiritismo trazer? O que isso podia me ajudar? Como eu falei para vocês, eu conversei com essas mães e essas mães me trouxeram algo muito importante, que era a ideia de que a morte não pode ser o fim. Para essas mulheres que perderam seus filhos de forma tão precoce e violenta, entender que a morte não é o fim é essencial. Então, eu fui lá no livro Nosso Lar para entender um pouco sobre isso, para ver o que já tinha dito sobre isso. Então, usei Nosso Lar também. Também usei Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, que é uma intelectual incrível, inclusive estou com o livro dela aqui do meu lado. Vou também recomendar de leitura para vocês, tá? Ela foi uma grande socióloga, só que eu acho que todo mundo deveria ler. A turma do direito, a turma da comunicação, a turma da administração. Essa mulher aqui ajudou a pensar o Brasil, tá? E eu usei um texto dela, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, que faz parte dessa coletânea. É uma coletânea incrível, com vários textos. Então, assim, é bacana que um dia você lê um artigo, outro dia você lê outro. É uma leitura que não fica pesada. Então, só aqui eu já trouxe literatura, urbanismo, religião e sociologia de novo. Mais uma vez, mostrando como que o meu trabalho é interdisciplinar. E, por fim, eu usei Maria Aparecida Bento, que é uma figura essencial na psicologia. Eu usei um texto chamado Psicologia Social do Racismo, estudo sobre a branquitude e o branqueamento no Brasil, na verdade, esse é o nome de um livro, e eu usei um texto dela aí dentro. Newton Santos, clássico, As Cidadanias Mutiladas, que é esse rapaz da foto aí, o maior geógrafo que o Brasil já teve. Ele recebeu um prêmio que seria o equivalente ao Oscar do cinema, tá? Ele recebeu um prêmio na área da geografia, e infelizmente também a gente fala muito pouco sobre ele. Utilizei Muniz Sodré, num clássico chamado Claros e Escuros, Identidade, Povo e Mídia no Brasil, e a grande Vilma Reis, que é uma socióloga, cuja dissertação é essa: Atucaiados pelo Estado, as políticas de segurança pública implementadas nos bairros populares de Salvador e suas representações. Então, aí eu utilizei psicologia, eu utilizei, mais uma vez, a questão da geografia. Ali eu tinha usado urbanismo e arquitetura, agora eu estou falando de geografia. Muniz Sodré, que é da comunicação, enfim, alguém da comunicação, e Vilma Reis, de novo, da sociologia. Então, vocês viram a quantidade de áreas que eu passei? E deu certo, deu muito certo. Porque todos esses trabalhos estavam, de certa forma, conversando com a minha pesquisa. Todos esses trabalhos tinham alguma coisa para me dizer. Então, para mim, era muito importante trazer essas pessoas. E se vocês perceberam também, a maior parte dessas pessoas são negras, e também não foi uma escolha por um acaso. Eu acho que a academia ainda trabalha muitos autores, homens, brancos, héteros, cis, e eu sou muito a favor que a gente também traga diversidade de pensamento. Então, trazer mais autoras mulheres, negras, LGBTQIA+, tá? E, sobretudo, brasileiras. Existe muita gente no Brasil pensando coisas incríveis. Então, gente, para resumir aqui, algumas vantagens, né, da interdisciplinaridade.
ela comprova a capacidade de diálogo com outras áreas de conhecimento. Então, todos esses exemplos que eu trouxe, né, não deixam dúvidas. Eu acho, particularmente, que permite um TCC mais complexo e mais completo, cria possibilidade de outros trabalhos, de trabalhos derivados, ou seja, se você pegar hoje essa minha dissertação de mestrado, que virou um livro, eu consigo fazer um artigo de cada sessão. Eu consigo escrever um artigo sobre a relação das mães e a espiritualidade, consigo escrever uma relação sobre essas mulheres negras e o território que elas vivem, consigo escrever um artigo sobre elas e as relações afetivas que elas têm. Eu não botei como exemplo, mas também utilizei Bell Hooks, que é uma pensadora norte-americana que eu gosto muito, e ela escreveu muito sobre amor, e não esse amor romântico necessariamente, mas um amor de uma ideia mais ampla, e como que o amor cura, né? Aí, por exemplo, essas mães que perderam os filhos assassinados, como é importante que essas mulheres se unam em movimentos organizados para que elas possam se ajudar. Então, pensando no amor nessa ideia um pouco mais complexa. Enfim, e também essa ideia, né, de um trabalho interdisciplinar também vai estimular a criatividade de vocês, sem dúvida. Vocês vão conseguir uma bagagem muito, muito maior, muito mais densa, e vão conseguir fazer coisas incríveis. E aqui, só para finalizar, eu trouxe um quadrinho que eu acho que vai ser super importante para vocês, gente, que fala um pouquinho sobre métodos e técnicas de pesquisa. Ou seja, vocês entenderem primeiro o que é uma pesquisa aplicada, o que é uma pesquisa básica. Lembrando que esse quadrinho não é meu, eu botei a referência aqui embaixo, tá? Lembrando sempre que a gente tem que trazer as referências. E aí aqui, esse quadrinho mostra para vocês assim, ó, um trabalho pode ser biográfico, documental, experimental, de levantamento, estudo de caso. Eu adoro fazer entrevista. Aí você vai dizer assim, professora, eu não sei fazer entrevista, eu odeio entrevista. Não precisa fazer entrevista. Mas eu acho muito importante que a gente faça o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. Por que eu gosto muito de utilizar a entrevista? Porque eu sou jornalista. Então, como jornalista, eu já tenho uma experiência de entrevista. Eu chego, converso com a pessoa, ligo o gravador, né? Peço autorização para aquela pessoa, para que eu possa fazer o registro da nossa conversa, ela assina um documento, enfim, alguns trâmites importantes que vocês devem pedir ajuda do orientador ou da orientadora de vocês. Mas esse quadrinho vai ajudar vocês a entenderem para onde que vocês devem levar a pesquisa de vocês, tá? Então, assim, uma pesquisa bibliográfica vai utilizar como instrumento fontes bibliográficas. Uma pesquisa documental vai trabalhar o quê? Fontes secundárias de dados, ou seja, supondo que você quer falar de uma, duas, três pessoas específicas. Então, você vai atrás de documentos que elas têm. Olha, esse documento aqui, que comprova, sei lá, que tal pessoa estava na construção de Brasília, no momento que Brasília foi inaugurada, esse tipo de coisa. Então, eu trouxe esse quadrinho, na verdade, mais para que vocês possam que possa ajudar na pesquisa de vocês também, possa ajudar no TCC de vocês, e que vocês consigam identificar algumas diferenças, porque eu acho que é muito difícil, né? Olhar e parar assim, do nada, gente, como é que faz essa pesquisa? Como é que eu vou fazer? Como é que funciona? Então, acho que esse quadrinho, eu não vou mergulhar muito nele, mas eu acho que pode dar um norte para vocês, tá? A pensar que tipo de pesquisa vocês querem fazer. Aqui tem, por exemplo, questionário, formulário, às vezes também vocês querem fazer uma pesquisa, olha, professora, estou fugindo de entrevista, mas eu acho que eu dou conta de fazer um questionário. Então, vamos fazer um questionário. E aí, quando você está fazendo um questionário, a gente já está pensando numa pesquisa aplicada. É um outro tipo de pesquisa, ela não é básica, porque ela não está ali só em fontes bibliográficas, ela não está ali só nas fontes secundárias de dados. Quando você está pensando em fazer um formulário, a coisa se torna um pouco mais complexa. Então, na verdade, eu trouxe esse quadrinho para dar esse sopro de esperança para vocês, um pouco mais de calma para vocês, para, enfim, fechar aqui. Deixe meu e-mail, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês precisarem. Professora, você tem tal livro, você tem uma indicação de leitura, me escreva, tá? Pode me escrever que eu respondo com o maior carinho, com o maior cuidado. Eu fico muito feliz quando os meus alunos, as minhas alunas, os meus alunos
fazem trabalhos que são bonitos e que são a cara deles. Esses dias eu orientei um aluno chamado Caio. Caio, muito gente boa. E o Caio, ele é da cultura também. O Caio, ele joga capoeira. E o Caio falou assim, Maíra, me orienta, vamos lá. Eu, beleza, vamos. E ele fez um trabalho lindo sobre a Lei Aldir Blanc, que é uma lei extremamente recente, extremamente necessária para o Brasil. Se o Brasil fosse um país sério, a gente estava cuidando com mais carinho da nossa cultura. E saiu um trabalho lindo, porque o trabalho saiu a cara do Caio. Então, eu quero que vocês não se esqueçam disso, que a interdisciplinaridade não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E aí eu deixei uma frasezinha da Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana que eu sou fã. Ela escreveu assim, se há um livro que você quer ler, mas ele ainda não foi escrito, então você deve escrevê-lo. Então eu quero que vocês também utilizem isso para a vida toda de vocês, para o TCC e para o que for. Se existe algo que foi feito, que ainda não foi feito, e que você quer muito ver aquilo acontecer, então corram atrás, tá, gente? É super possível. Eu quero que vocês estimulem a criatividade de vocês, que vocês acreditem nos sonhos de vocês. Pode parecer papo de coaching, autoajuda, mas não. Eu sempre brinco, por exemplo, que eu nunca sonhei em escrever um livro. Eu não tinha esse sonho, eu tinha outros sonhos, mas eu tinha um sonho de escrever um livro. E, de repente, gente, eu escrevi um livro que, modéstia à parte, é um sucesso. Já foram quase 500 cópias vendidas. Tem gente no exterior com esse livro, tem gente do Brasil todo, de norte a sul. Então, eu acho muito bacana, muito bonito que eu tenha conseguido levar um tema tão importante, doloroso, mas muito importante para tantas pessoas. Então, por isso que eu estou falando isso. Se existe um livro que você quer ler, mas que ainda não foi escrito, então você deve escrevê-lo. Ouçam Toni Morrison e leiam Toni Morrison também, que ela é maravilhosa. Gente, obrigada. Encerrar aqui os slides e vamos abrir agora para a nossa conversa, que a gente tem mais 1 hora pela frente. Maíra, obrigada, foi maravilhoso, assim, acho que além do conteúdo ser muito rico, né, porque mostra uma realidade que no direito não é tão comum, né? No direito é uma ciência que quer se afirmar ainda, né, como pura, né? Então é uma ciência ainda que é muito resistente ao diálogo com outras áreas, né? Apesar disso estar mudando, assim, mas na essência, na origem, o direito ele é muito mais fechado, assim. Então, para além desse conteúdo, né, que provocador que você trouxe, a generosidade também, né, de trazer uma série de referências e um monte de pesquisas que você já fez e você teve a generosidade de trazer aqui e compartilhar conosco. Então, te agradeço muito por isso. Enquanto o pessoal se organiza aí para fazer comentários, teve comentário até falando para você se candidatar à presidência, viu? Então, assim, olha aí. Gente, adorei. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, se você achasse que vale a pena, né? Se que faz sentido, sobre essa questão, assim, você é uma pessoa que é da origem da comunicação, tem toda essa trajetória interdisciplinar e veio aqui para o direito, né? Eu acho que pela via dos direitos humanos, mas que problematiza um monte de questões relacionadas a várias áreas do direito, né? E como que foi para você, assim, se inserir nesse meio do direito? E se o que eu estou te dizendo aqui de que o direito ainda é uma ciência muito fechada para esse tipo de pesquisa e tal, se você sentiu esse impacto e como foi isso, assim, sabe? Porque o direito ele tem muito esse caráter assim de que para se definir como uma ciência autônoma e tal, ele precisa se diferenciar e precisa se isolar de outras áreas, né? Tem gente que ainda tem esse pensamento de que as faculdades de direito não tem que ter, por exemplo, sociologia, não tem que ter história. Tem gente que ainda conserva esse pensamento, né? Então, eu imagino que deve ter sido muito desafiador para você se inserir nesse meio e trazer essa visão interdisciplinar, enfim. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, assim, como que é se posicionar dessa forma dentro do direito, que é uma ciência conservadora e que defende muito isso, assim. Obrigada pela pergunta, Mariana. Enquanto você ia falando também, eu fui passando o olho aqui para entender com quem que eu estou falando, né? Então, eu vi que tem gente aqui do direito, das políticas públicas, da história, tem uma pessoa que fez letras e agora está fazendo direito. Então, basicamente, é a turma das humanas, né? Mas respondendo sua pergunta, realmente, né, o direito, ele é muito fechado, ele ainda é muito fechado, ele ainda, para a gente usar
uma gíria, ele é muito quadrado ainda, né? Eu acho que o direito é um pouco careta demais. Eu acho que a gente precisa expandir um pouco isso. Porque, por exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui do trabalho do professor Rodrigo. Ele conseguiu trazer história, antropologia e sociologia e ficar um trabalho bom de ler, gostoso de ler. Porque também tem isso, né? A turma do direito, né? As pessoas do direito de uma forma geral, elas acreditam que escrever de uma forma muito rebuscada, muito difícil, é escrever bem. Existe esse hábito, é um hábito, e que eu acho que a gente precisa desfazer isso, assim, a gente não precisa escrever de forma difícil, quem pegar meu livro vai ver que a leitura é super fluida, por ser jornalista, eu fiz questão que meu trabalho fosse um trabalho que qualquer pessoa pudesse entender, então eu acho que é muito importante que quem está hoje no direito está cansado dessa coisa muito careta, muito quadrada, pensar em estratégias de mudar isso. É possível mudar isso, e sempre, sempre lembrando que mudar esse caráter muito formal não quer dizer que a gente vai escrever errado, que a gente vai escrever qualquer coisa, né? A gente vai manter a qualidade, mas a gente vai tornar os nossos trabalhos acessíveis. Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, para todo mundo, assim. Se quer ser professor, professora, advogado, advogada, juiz, defensor, não importa. É muito importante que tudo que a gente faça seja acessível. A gente não pode achar que só porque a gente tem um título que a gente vai ficar no Olimpo e que ninguém mais vai conseguir chegar onde a gente chegou e que a gente só vai conseguir conversar com quem chegou onde a gente está. Então, acho muito importante que a gente se desfaça disso. Eu percebo ainda uma certa dificuldade de outros colegas e até mesmo de alunos, de alunas, de alunos em desfazer isso, mas aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai conversando. Eu não sou da turma da decoreba, né, vamos decorar isso aqui, por que não? Por exemplo, na minha aula de direitos humanos, eu sempre brinco, gente, não precisa decorar nada disso. Para outras disciplinas, direito constitucional, penal, etc., talvez vocês precisem decorar algumas coisas assim, mas para mim é muito mais importante entender a essência das coisas, né? Eu acho que para mim é muito importante que, por exemplo, que os meus alunos, que as minhas alunas, que os meus alunos saiam ou dessa oficina ou da disciplina que eu dou de alguma forma diferentes. A gente precisa ter um olhar diferente do mundo. Tudo que a gente faz, a gente tem que falar assim, nossa, depois disso, o meu olhar mudou. Então, eu acredito muito que isso é possível e eu estou me esforçando bravamente aí. E eu espero que a cada dia que passe, outros colegas também topem embarcar nessa. Obrigada, Maíra. Muito bacana, assim, compartilhar a tua experiência e, enfim, é muito interessante, assim, porque o direito fica muito fechado mesmo, né? E é engraçado o quanto a gente pode perceber, o quanto a gente nota que pessoas que têm um olhar mais amplo produzem trabalhos, produzem ciência no campo do direito de uma forma muito mais completa, né? E de uma forma que contribui muito mais, de uma forma muito mais eficaz para o campo, né? A gente sai um pouco daquilo que só se reproduz, enfim, e conversa com outros métodos, dialoga com outras áreas, para sair um pouco disso que o direito tem feito muito, né? Que é só reproduzir o que já se falou há muito, muito tempo. E acho que é só com esses novos olhares, não são novos, né? Novos pra gente, mas enfim, com esses outros olhares que a gente consegue sair do mesmo lugar e caminhar, né? Transformar um pouco dessa prática, tanto a prática profissional quanto a pesquisa, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Tá todo mundo elogiando muito, Maíra. Tá todo mundo muito feliz. Dizendo que estão se sentindo transformados, que o olhar mudou. Enfim, muito bacana. Muita satisfação, assim, ver as pessoas se sentirem transformadas por uma fala tão rica, né? A Vitória mandou uma pergunta aqui agora. Ela disse: com um livro de conteúdo tão extenso e denso, como a senhora organizou suas diversas ideias e tempo no decorrer da pesquisa, principalmente quando se depara com um tópico que não tinha sido anteriormente planejado, como espiritismo? Muitas vezes eu me sinto perdida com tantas informações. Maravilha, Vitória. Obrigada pela pergunta. Eu vi que alguém aí também perguntou sobre como adquirir o livro, né? O livro, ele tem um Instagram. É só botar se você digitar o nome do livro, não, ele não está. Instagram,
o nome Instagram, vai aparecer o Instagram dele, que é exatamente o nomezinho dele. Depois eu posso digitar aqui. E aí me manda um alô lá que a gente envia para todo o Brasil. Mas sobre o livro, o que aconteceu? Eu falei que a gente escreve melhor aquilo que a gente gosta. Isso é verdade. Só que a gente escreve melhor quando a gente também lê melhor. A gente tem que ler muito. E a gente tem que ler também coisas de qualidade. Assim. Não estou dizendo que a gente precisa pegar um livro dificílimo, não. Mas a gente precisa pegar coisas interessantes e importantes, que tragam algum conteúdo, né? Por exemplo, desde Mambembe até Carolina Maria de Jesus, é uma literatura de qualidade. E, enfim, porque o que acontece? Quando eu fiz minha pesquisa, e aí eu vou dar um exemplo também bom para vocês, para ninguém se desesperar. Eu sei que vai chegando o finalzinho do curso, vai chegando o finalzinho do prazo, e todo mundo se desespera porque está com medo de não entregar no prazo, de não dar conta, né? Porque é sempre assim, gente. Sempre assim. E eu vou contar um segredo para vocês. Foi boa essa pergunta da Vitória. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu decidi mudar o meu mestrado faltando 6 meses para a defesa. 6 meses, gente. Eu tinha que defender em agosto. No final de janeiro, eu falei assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de fazer o que eu tinha planejado fazer. Eu vou ter que mudar tudo. Então, gente, de um dia para o outro, eu tinha menos de 6 meses para fazer uma pesquisa, ir para o Rio, escrever, mandar a devolutiva, que isso também eu acho que é um detalhe muito importante, tá? Antes de ir para a banca, as mães leram, tá? O meu trabalho, o que elas não quiseram que ficasse, eu retirei, respeitei a vontade delas e só depois eu mandei para a banca. Então, acho que isso é um ponto importante. Quem for entrevistar pessoas, lidar com pessoas, mostrar o trabalho final antes, para ver se está respeitando as ideias delas, tá? Então, o que acontece? A minha sorte, e eu vou botar bem entre aspas, porque não foi uma questão de sorte, foi porque eu tinha lido muito. Como eu tinha lido muito, eu consegui criar uma espécie de mapa mental daquilo que poderia entrar no meu trabalho. Então, por exemplo, como eu tinha lido muito, eu tinha uma bagagem muito grande, eu estava perdidaça, porque eu resolvi entrevistar mães na reta final do mestrado, quando tudo mudou. Mas quando eu fui entrevistar aquelas mulheres, a partir do momento que elas iam me falando as coisas, eu ia juntando as peças. Por exemplo, um dia entrevistando a Ana Paula, ela falou assim para mim, Maíra, o Brasil é muito racista, o racismo é estrutural, e eu sei que se meu filho não tivesse morto, ele já teria sido preso. Porque é isso que o sistema faz. Se a gente olhar para os dados de quem está hoje encarcerado, são homens negros. E aí por diversos motivos. Né? Algo também muito importante que vocês pensem, quem é do direito, sobre uma pauta chamada abolicionismo penal. Se não conhecem, digita no Google agora, abolicionismo penal. Tem uma autora muito importante chamada Angela Davis que tem pensado muito sobre isso. Isso é um tema importante. Então, por exemplo, quando a Ana Paula me traz essa frase de impacto, na hora eu lembrei da Vilma Reis. A Vilma Reis tinha escrito isso lá na dissertação de mestrado dela na sociologia. Quem não está preso já foi morto. Da mesma forma que quando tanto a Ana Paula como a Aparecida, que é outra mãe que eu entrevistei, elas falaram para mim sobre a questão, né, da vida, da morte, eu falei assim, tem um ponto aí sobre espiritismo que eu vou ter que trabalhar. Existe uma questão de religião que eu vou ter que trabalhar, porque eu cheguei nesses lugares achando que eu ia encontrar mulheres evangélicas. Hoje em dia, as periferias do Brasil, elas têm uma característica, quando a gente está falando de religião, que é a religião evangélica. E aí eu me surpreendi. Então eu falei, não, eu vou ter que buscar no nosso lar, em outros livros, né, enfim, que falassem da doutrina espírita, alguma coisa sobre isso. E aí eu fui pesquisar. Então, assim, a minha bagagem pessoal também contou muito para isso. Então, às vezes, o que eu acho bacana que a gente pode fazer? Você pode pegar uma entrevista, Maíra, mas ainda assim eu não vou dar conta de fazer o que você fez. Então, você vai pegar a entrevista que você vai fazer. No meu caso, eu fiz uma entrevista semi-estruturada, que isso também é uma coisa que o seu orientador, a sua orientadora pode ajudar. Eu acho que a entrevista semi-estruturada é melhor que a entrevista estruturada. Porque
A entrevista estruturada é, se você ali tem 10 perguntas, a pessoa só pode responder aquelas 10 perguntas e nada mais. A semi-estruturada, ela pode responder as 10, mas outras 5 que forem surgindo na sua cabeça. Então, às vezes, você consegue um trabalho melhor se você deixar na estrutura semi, porque você dá abertura para fazer outras perguntas que não foram planejadas. E aí você vai lá, ouve a entrevista, grava. Se tiver mais de um gravador, usa o celular, usa outro celular, usa gravador, garante, salva na nuvem, salva tudo para não perder. Degrava essa entrevista e a partir do momento que você for degravando, vai observando os temas que essa pessoa ela está te trazendo, porque foi isso que eu fiz. Eu fui degravando a entrevista e pensando, olha, aqui ela está falando sobre questão de moradia, aqui ela está falando sobre religião, aqui ela está falando sobre a família, sobre os irmãos dos jovens que morreram assassinados, como é que essas crianças, esses adolescentes ficaram com a ausência do irmão ali. Então, as ideias foram vindo, e aí eu fui buscando referências que eu já tinha lido para conversar com aquilo que essas mulheres me trouxeram. E aí eu fui juntando peças, assim, ó. Eu fui fazendo um trabalho de engenharia, e deu certo. Então, por isso, gente, eu acho muito importante que vocês leiam muito, tá? Não se esqueçam disso. Leiam bastante. Maíra, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. O Raul queria que você comentasse sobre algumas observações que ele já ouviu várias vezes. A primeira delas é: o excesso de informação acaba desinformando e o excesso de controle acaba descontrolando. E qual é o papel da inteligência artificial? Eu vou ler também a pergunta do Robson, que daí talvez você consiga responder num bloco, né? O Robson contou que ele está utilizando como método no TCC dele, em publicidade e propaganda, o estudo de caso, e ele está com bastante dificuldade de organizar a parte metodológica. Aí ele pergunta se você tem alguma dica de como conduzir uma pesquisa que usa estudo de caso como método. Tá, joia. Respondendo, então, primeiro o Raul. O excesso de informação acaba desinformando. Concordo. Tudo que é muito é demais. Tem uma música que fala isso. Eu que gosto muito de música, tinha que trazer, né? Também, essa mesma música, ela traz uma expressão que eu gosto muito. Água demais também mata planta. Então, a gente tem que saber dosar as informações. E aí eu vou trazer outro exemplo meu para mostrar para vocês que a gente precisa também ter um filtro. Quando eu fiz as entrevistas semi-estruturadas, eu ouvi muita coisa. Muito mais coisa até do que eu tinha planejado ouvir, já que era uma entrevista semi-estruturada. E o que acontece? Definitivamente, eu não usei tudo que eu ouvi. Eu não usei tudo que eu ouvi porque senão ia ficar ou muito grande ou muito repetitivo. E eu também tive esse cuidado de trabalhar de uma forma mais objetiva. Então, a gente também precisa se esforçar para ter um filtro. Acontece, gente, às vezes, isso é mais comum no mestrado e no doutorado. Mestrado, alguém entregar, sei lá, 500 páginas de uma dissertação. No doutorado, entregar 1000 páginas. Gente, não precisa. Não tem a menor necessidade disso. Então, é muito importante que a gente não seja prolixo, não seja prolixa, que a gente consiga ter essa sensibilidade de dizer, será que aqui eu estou sendo repetitivo? Será que essa informação é realmente necessária? Aí você vai dizer para mim, mas professora, esse pedaço da entrevista é muito bom, eu não quero tirar. Então tá, gente, guarda e faz um artigo. Vai ser publicado numa revista? Utilize esse material em outro lugar. Então, assim, depende muito de você, com a ajuda, claro, do seu orientador, da sua orientadora, para fazer esse filtro. O excesso de controle acaba descontrolando totalmente. Eu queria fazer um trabalho X e acabei fazendo um trabalho Y, e deu super certo. Quando eu perdi o controle do meu trabalho, deu super certo. Então, às vezes, é isso também. Por exemplo, eu queria escrever, eu queria analisar uns números que envolviam a questão da morte dos jovens e tal, só que aí uma professora, que está há muitos anos trabalhando estatística, falou assim, Maíra, não vai rolar. Foi quando eu falei, então, eu vou entrevistar as mães. Isso faltando 6 meses para a defesa. E aí, quando eu perdi esse controle, fui para o Rio, eu me deparei com histórias incríveis
histórias que precisavam ser contadas, que eu queria contar, que me tocaram de uma forma muito grande, que sem dúvida também tocaram as pessoas que leram aquelas histórias. Então, assim, foi muito bom deixar o campo me levar. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas outros temas foram surgindo, eu fui gravando tudo, fui trocando outras ideias, me tornei amiga dessas mulheres, que eu acho que também é o mais importante. Então, assim, de repente, eu já não tinha mais controle do campo e foi lindo porque deu tudo certo. Então é isso, às vezes é importante deixar a vida levar. Não muito, mas de uma certa medida. Eu tinha, por exemplo, meu prazo. Então fui, fiz o campo, mergulhei naquilo de coração aberto, voltei, foquei no trabalho e deu tudo certo. Acho importante também a gente ter essa noção. E sobre o papel da inteligência artificial, eu acho que ela, infelizmente, de um tempo para cá, tem sido utilizada de uma forma muito ruim. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. E eu peço que vocês deem uma lida sobre essa questão de reconhecimento facial, tá? Eu também vou deixar essa dica de leitura para vocês. Joga no Google, tem um monte de artigos sobre isso. Tem uma mulher negra pesquisadora que trabalha muito isso, a Nina da Hora, e também tem um Tarcísio, o sobrenome do Tarcísio agora eu não vou lembrar. Mas os dois estão falando muito sobre isso, enfim, quem for da turma do Twitter pode ir atrás deles no Twitter, eles vira e mexe estão falando sobre isso, indicando leitura sobre isso, sobretudo sobre reconhecimento facial e o perigo que é isso, sobretudo num país como o Brasil, que é um país extremamente racista. Então, essa é a minha dica aí sobre, eu acho que hoje, quando alguém fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso, reconhecimento facial e os perigos que está por trás disso, tá? Respondendo Robson, eu vou te dar 2 dicas para te ajudar nesse processo aí de estudo de caso. Que você leia livros sobre estudo de caso, não precisa ser vários, não, pega um. Conversa com o seu orientador, conversa com a sua orientadora, pega um livro que fala sobre estudo de caso. Vamos entender o que é estudo de caso. E que você procure algum trabalho que tenha utilizado essa metodologia, para você entender como é que a pessoa trabalhou ela, que às vezes é assim que a gente funciona também. Não estou falando que é para você ir lá copiar o trabalho dela, não, porque isso é plágio e plágio é crime. Mas eu estou falando para você olhar, olha, porque às vezes você vai conseguir destravar uma ideia que você tem a partir do trabalho de outro colega, de outra colega. Aí você vai dizer assim, professora, mas eu não sei nem por onde começar. Então, primeiro, conversar com o orientador ou com a orientadora, porque esse é o trabalho, né, do professor e da professora que está aí. E, por fim, se ainda assim o que for sugerido não for suficiente, joga nas redes sociais, no seu Twitter, Facebook, Instagram, fala assim, gente, estou precisando de ajuda. Porque isso também eu faço muito até hoje. Gente, eu quero, por exemplo, ler sobre inteligência artificial. O que vocês têm para me dizer? E vira e mexe aparecem coisas super interessantes. Mas eu acho que, assim, por exemplo, eu estou usando uma metodologia, de novo, de história de vida, um doutorado. E eu estava com uma dificuldade de achar material, encontrei um livro em espanhol, mais ou menos, eu ainda não estou muito convencida, não. E, assim, querendo ou não, quando a gente encontra também um material que não está na nossa língua, a gente acaba perdendo, às vezes, alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu li, mas eu ainda não fiquei satisfeita. Então, eu ainda estou procurando alguma coisa em português que fale sobre história de vida, mas estou procurando trabalhos que trabalhem história de vida para eu ver como que aquelas pessoas trabalharam algumas ideias, por exemplo. A ideia de que, se você está entrevistando alguém, essa pessoa não é só biografada. De certa forma, essa pessoa também é autora do trabalho, porque sem ela, sem as histórias dela, esse trabalho não nasceria. Então, assim, a gente olhar outros trabalhos vai mostrar algumas coisas importantes para a gente. Então, essa é a minha dica, tá? E boa sorte, vai dar certo. Obrigada, Maíra. Vocês estão agradecendo aqui, Raul agradecendo, Vitória agradecendo. Muito bacana te ouvir. Pessoal, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta? Todas as dúvidas foram sanadas? Robson ligou a câmera aqui, eu já queria perguntar se ele tem alguma coisa para falar, mas eu não vou fazer isso.
Fica tranquilo, Robson, não vou te botar aqui, te expor, não. Bom, pessoal, se vocês não têm... É que eu tava com o modo de ver a Maíra só, sabe, Robson? Daí você não tava me aparecendo ali. Aí eu botei para ver todo mundo. Enfim. Faz um sorteio de livro da Maíra. Olha só, a gente devia ter feito, né, Maíra? A gente devia ter feito, a gente tinha que ter organizado isso antes, assim. Mas numa próxima a gente faz. Até porque também eu tô aqui sem livro, né? Os livros ainda vão chegar nessa próxima semana, então eu nem ia conseguir fazer, infelizmente. Mas na próxima eu juro que eu separo um para sorteio. Legal. Gente, eu botei ali o link do Instagram do livro da Maíra, tá? É bem legal o Instagram, tem bastante conteúdo, enfim, dá para acessar bastante coisa. Disseram aqui que querem autografado, viu, Maíra? Com certeza, da próxima vez que rolar sorteio, vai com autógrafo da autora. Gente, muito obrigada. Eu vou só reforçar os avisinhos lá, que eu vi que teve gente que perguntou sobre gravação e tudo mais. Então, a gravação vai ser enviada para vocês por e-mail naquela... Se vocês se inscreveram pela plataforma Simpla lá, de eventos lá, vocês já vão receber o material, tá? Então, quem já se inscreveu não precisa preencher, não precisa se preocupar. Eu vou enviar para vocês por e-mail a gravação das palestras e o material disponibilizado pela professora, tá bom? E acho que era isso. A Antônia queria agradecer imensamente, dizer para a doutora Maíra que ela é encantadora, muito sábia e que com certeza vai procurar o livro dela. E eu concordo com a Antônia. Obrigada, Antônia. Fico muito feliz. Na verdade, eu estou muito feliz com a presença de tanta gente. Eu estou muito feliz, né? Tipo assim, a sala está cheia, né? Essa sala virtual. Infelizmente, a gente ainda está nesse processo de isolamento, mas logo, logo todo mundo vai estar vacinado, e a gente vai poder voltar a estar em sala de aula, que eu estou com muita saudade. Mas eu estou muito feliz que a nossa sala virtual esteja com tanta gente e que vocês, enfim, tenham tirado esse tempinho para a gente fazer essas trocas. E é isso, qualquer dúvida, meu e-mail está no slide e vocês podem me mandar um alô, tá? Muito obrigada, Paula. Obrigada, Raul, pelo reconhecimento aí do trabalho. Agradeço, fico muito feliz, estou muito feliz mesmo com o sucesso desse evento, as salas cheias em todas as oficinas. Agradeço muito a presença de vocês. Amanhã a gente continua às 14 horas. Não me lembro qual vai ser o tema, mas acho que é sobre ética na pesquisa, que é um tema que a gente comentou bastante aqui, a professora Maíra também falou sobre plágio, enfim. Eu espero vocês amanhã às 14 e depois às 17, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, professora Maíra, é sempre incrível te ouvir. E obrigada, pessoal. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. A Mônica muito gentilmente colocou ali a programação de amanhã, então amanhã é oficina sobre plágio e ética na pesquisa, e às 17 horas Aprendendo a Aprender, Gestão do Tempo e Organização. Esse último painel, Maíra, a gente vai falar sobre várias coisas que você comentou, que é sobre decidir qual é o melhor momento de escrever, como que se organiza, como que se conhece nesse sentido, né? Então, a gente convidou uma professora especialista nessa área para conversar com os alunos sobre isso. Então, vai ser bem legal. Perfeito, perfeito. Então, gente, não é para perder os próximos painéis. Existe uma especialista, né? A gente falou um pouquinho sobre a importância do tempo, então tirem um tempinho aí para ouvir uma especialista sobre isso, que ela vai mergulhar nesse tema, e eu acho que é isso, né? Sem saber gestar o tempo, não tem um trabalho bom que venha, não. É importante. O tempo é tudo. Eu quero agradecer, mais uma vez, muito, Mariana, quero agradecer a Régia, que está aí invisível, vocês não estão vendo, mas graças a ela também que a gente está aqui. Agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo da equipe do IDP, que proporcionou esse encontro tão bacana, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito feliz de ter vocês aqui. Até a próxima, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.